Paulo escrevendo a Tito, no capítulo 1, no verso 4, ele diz o seguinte, olha: Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé que nos é comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Meu filho na fé. Aqui Paulo está deixando bem claro que Tito foi uma ovelhinha, a qual ele ganhou para Cristo Jesus. E nós podemos entender ainda no capítulo 3 de Tito: lembra-lhes que sujeitem aos governadores, autoridades, sejam obedientes e estejam preparados para toda boa obra. Que ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas cordatos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Outrora, nós também éramos insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Paulo, escrevendo a Tito, diz que nós devemos estar preparados para toda boa obra, as boas obras das quais o Senhor nos chamou e nos comissionou para exercer. Nós precisamos estar preparados para ela. Tito era um pastor de igreja em Creta, igreja que deve ter sido fundada por Paulo. Os cretenses eram violentos, muito rebeldes, eram um povo turbulentos, brigões, sediciosos. Nisso Paulo mostra que estão errados, precisavam respeitar os governos, cessar com as atitudes que contrariavam as leis e a obedecer às autoridades. Paulo nunca deu conselhos a alguém no sentido de obedecer a um governante que estivesse fora do plano de Deus. Muito pelo contrário, Paulo traz essa advertência para que nós obedeçamos às autoridades desde que elas estejam enquadradas na direção de Deus. A autoridade, quando essa estava errada, em casos assim, deve antes obedecer a Deus e não aos homens. Portanto, quando há uma autoridade que vem nos submeter, nos subjugar, e essa autoridade está completamente fora dos planos de Deus, nós precisamos obedecer a Deus e não a essas autoridades. Hoje em dia nós estamos cheios de autoridades que estão completamente fora dos planos de Deus. E nós precisamos, nesses momentos, talvez até pagar o preço, mas obedecer a Deus e não a uma autoridade que esteja fora do plano de Deus. Mas na obediência e no respeito ao bom governo, repousa a esperança de paz em uma cidade, em um município, em um estado, em uma comunidade federativa. Não é? Nós precisamos sempre estar com o espírito de obediência, desde que este governante ou este dirigente da nação esteja de acordo com os parâmetros bíblicos. O dia que ele falhar nos parâmetros bíblicos, nós temos que passar a obedecer tão somente a Deus e não a ele. É necessário que o bom cidadão esteja preparado para toda boa obra. Não é? O cristão que deve ser um bom cidadão, deve ter um destaque como servo de Deus, ele deve estar preparado para toda boa obra. Isto é, que aceite e cumpra os seus deveres cívicos e sociais, não deixando nada a desejar como cristão. O crente tem a obrigação de ser o melhor cidadão, porque tem motivos espirituais que os levam a isso. Nós, como cristãos, precisamos cumprir com os nossos deveres para que alguém não chegue até nós e diga: ah, mas você não é crente, você não é leitor da Bíblia, você não frequenta a igreja, o que o seu pastor te ensina? Então nós precisamos ser bons cidadãos. Deve o crente distinguir-se pela prontidão com que põe em prática as decisões das autoridades que visam o bem comum. O crente deve estar sempre em prontidão para cumprir com as decisões dadas pelas autoridades visando o bem comum. Em relação com os seus concidadãos, o crente exerce autodisciplina que se manifesta em espírito de cortesia e bom trato e de praticidade. Todas essas coisas precisam estar enquadradas na vida e na prática de um cristão. Obedecer os seus governos é algo tremendo. E Paulo, escrevendo a Tito, ele nos ensina essas coisas para que nós possamos ser cristãos sábios, cristãos que estejam enquadrados dentro
da palavra de Deus. Veja que Paulo diz aqui em Tito capítulo 1, verso 10: pois há muitos insubordinados, faladores vãos, enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso tapar-lhe a boca, que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Aqui Paulo está referindo a ministro de Deus, mas também cabe a governantes que vivem trazendo ensinamentos que não condizem com o evangelho de Cristo Jesus, mas muito pelo contrário, vem para ensinar aquilo que não convém, trazendo para nós ensinamentos perversos e malignos, como nós tivemos aí em um governo, aquela cartilha que estava adentrando as escolas, trazendo ensinamentos prevaricadores às crianças do primeiro ciclo e todas as demais. Precisamos ter cuidado, viver com os olhares atentos aos governantes, o que eles estão fazendo. Nós o elegemos e precisamos ter sabedoria, viver em sabedoria, obedecer os nossos governantes enquanto eles estiverem enquadrados no reino e no ensinamento de Cristo Jesus. Deus te abençoe.